É irônico pensar que a pessoa mais gentil e boa de One Piece foi a que mais sofreu. Bartolomeu Kuma, apesar de toda sua gentileza, ainda teve a história mais triste da obra e no final ainda ficou conhecido como tirano. Além disso, sua filha está prestes a continuar sua viagem com os chapéus de palha. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e sério, esse capítulo 1098 de One Piece, junto com todos os outros da história do Kuma, foram um dos que mais mexeram comigo. Essa é sem dúvidas a história mais pesada e triste de One Piece. Mas antes de irmos de fato pro capítulo, eu peço para você deixar o meu dia mais feliz e dar um like nesse vídeo. Isso sinceramente ajuda demais. Mas então vamos agora para o One Piece 1098, chamado O Nascimento da Bonnie. E começamos com uma capa que o Oda desenhou, onde as calças do Brook trazem uma mensagem de desculpas do Oda, onde ele diz que não conseguiu terminar de desenhar a tempo. Então o capítulo dessa semana está com muitas páginas que não estão 100% completas, e estão apenas desenhados os esboços rabiscados. O capítulo então continua nos contando o que aconteceu com a Ginny. Vimos no capítulo 1097 que ela foi sequestrada, e agora descobrimos que ela na verdade foi sequestrada porque chamou a atenção de um nobre mundial. Então eles a levaram em um navio do governo porque o nobre mundial queria fazer dela a sua esposa. Por causa disso, a tropa revolucionária inteira da Ginny foi aniquilada pelo governo com um ataque surpresa. E bom galera, vimos nos capítulos anteriores que a Ginny era uma garota muito bonita, e apesar dela ser mal educada, apenas pela sua beleza todos os garotos da ilha eram interessados por ela. Mas o que eu confesso que realmente me chamou a atenção foi um nobre mundial pegar uma pessoa comum como sua esposa. Não vimos qual foi o nobre mundial que se casou com ela, mas isso é muito estranho. Muitos deles até mesmo usam trajes para não respirarem o mesmo ar que os humanos comuns. Imagina então se casar com um deles. Mas então, depois que Ginny foi sequestrada e o seu esquadrão inteiro dizimado, o exército revolucionário se tornou mais violento, principalmente o Kuma, que se tornou muito mais intenso em suas batalhas, com uma expressão muito mais séria do que antes. Vemos o momento em que o exército revolucionário está ajudando o reino de Goa, então de repente eles recebem um pedido de ajuda. O esquadrão mandado para o reino Tomi no Salt Blue não era o suficiente. Então por isso eles estavam pedindo reforços, mas Ivankov diz que não pode ir nesse momento porque eles já estão ocupados lidando com os feridos do reino de Goa. Mas Kuma imediatamente fala para o Ivankov que ele vai até lá. Ivankov grita com Kuma para ele parar porque ele anda agindo de forma imprudente desde que a Ginny foi sequestrada, mas sem que ele pudesse fazer nada, Kuma se teletransporta indo direto para o reino Tomi, e enquanto se lembra das notícias que recebeu sobre a Ginny, sozinho, Kuma terminou com a batalha naquela ilha. Uma guerra que já durava 3 anos teve um fim rapidamente pelo Kuma em pouco tempo. E só com isso podemos perceber como o sequestro da Ginny abalou Kuma. Uma pessoa gentil se tornou alguém rancoroso e que desconta sua raiva nas batalhas. E sinceramente eu não posso culpar muito Kuma. Ginny queria se casar com Kuma e ele com certeza também queria se casar com ela. Mas o único motivo para ele não ter feito isso é porque ele tinha medo de fazer com que os nobres mundiais a capturassem como escrava por ele ser um bucaneiro, assim como aconteceu com a sua mãe. Porém isso não adiantou, e ela foi sequestrada da mesma forma, ainda mais para ser esposa de um nobre mundial. Eu acredito que o que dá mais peso ainda para essa mudança do Kuma é que sua mãe provavelmente também foi sequestrada para se casar com um nobre. Se você perceber, quando ela se encontra com Kuma e seu pai, ela parece ter muito menos ferimentos, o que significa que ela não estava apanhando como os outros escravos geralmente apanham. E o fato disso estar acontecendo com a pessoa que o Kuma mais se importa no mundo novamente, justifica perfeitamente todo esse impacto que causou nele.
Mas então, continuando, após vencer a batalha e salvar o reino Tomi, o povo comemora a vitória, enquanto Kuma, com a mesma expressão vazia, apenas dá as costas para a ilha e volta para o navio dos revolucionários. Então assim, 2 anos se passam desde que a Jinny foi sequestrada para se casar com um nobre mundial, e de repente, o exército revolucionário recebe uma ligação. E ao descobrirem quem estava ligando, eles imediatamente correm para chamar o Kuma, porque a pessoa na chamada era a própria Jinny. Jinny então começa a contar o que aconteceu com ela. Ela fala que finalmente voltou para o mundo inferior. Ela explica que ficou doente e por causa disso foi descartada pelo nobre mundial porque não era mais necessária. Jinny então diz que queria muito ver eles novamente, mas que esta ligação será sua despedida. Kuma, ao ouvir isso, se apavora. Ele grita para Jinny perguntando por que ela está falando isso e pergunta onde ela está, que ele irá até ela imediatamente. Mas Jinny, já quase sem forças para continuar falando, pede desculpas para o Kuma e diz que já está morrendo e para ele não ir vê-la. Ela também fala para o Dragon e o Ivankov cuidarem bem do Kuma, porque ele é muito gentil. E então ela dá suas últimas palavras, dizendo para o Kuma que ela só quer que ele saiba que durante todo esse tempo ela sempre o amou. Kuma, ao ouvir isso, imediatamente sai correndo desesperado, dizendo que só há um lugar para onde ela voltaria, e no mesmo instante se teletransporta com os poderes de sua fruta para o reino Sorbet, onde ele e Jinny cresceram juntos. Ele já chega desesperado na ilha, perguntando onde está a Jinny, e recebe uma das piores notícias de sua vida. Jinny estava sim na ilha, mas já estava sem vida. Seu corpo estava na pequena igreja que ela viveu com o Kuma, e Jinny havia morrido porque contraiu uma doença mortal chamada escama de safira. É uma doença muito rara, ainda mais rara que a síndrome do chumbo branco, que é a doença que o Lau contraiu quando era criança. Esta doença faz com que a pessoa que a contraiu crie escamas de safira por todo o seu corpo ao entrar em contato com a luz natural. Assim, o corpo da Jinny ficou todo azul e sua pele ficou dura como pedra. Jinny ficou irreconhecível devido à doença, então por causa disso, o nobre mundial a dispensou. Mas nos seus últimos momentos, ela usou todas as suas forças para levar um bebê seu, que ela com certeza teve com o nobre mundial em segurança até a ilha, se expondo na luz para que a sua criança pudesse viver. Kuma então encontra o corpo da Jinny já sem vida, e enquanto se lembra de todos os seus momentos juntos, ele a abraça e não consegue segurar as lágrimas. Kuma então vê o bebê que a Jinny sacrificou seus últimos momentos de vida para salvar, e decide que vai cuidar da criança, descobrindo que Jinny já havia dado um nome para a garota. Ela se chamava Bonnie. E aqui, galera, a Bonnie muito provavelmente é filha de um nobre mundial com a Jinny, e isso explica muito sobre a relação que a marinha tinha com ela, porque na verdade ela tem sangue de nobre mundial correndo em suas veias. A Akainu mesmo a trata como se já a conhecesse, e vemos que Kizaru também faz o mesmo. Mas continuando, Kuma então faz um funeral para Jinny e começa a cuidar da Bonnie. Com a ajuda dos moradores do reino Sorbet, ele aprende a dar mamadeira para a garotinha, e a Bonnie rapidamente bebe a mamadeira inteira, o que faz o Kuma lembrar da Jinny, que também era muito faminta. O tempo então passa e Bonnie já estava um pouco maior e diz sua primeira palavra. Ela fala papai, o que faz o Kuma chorar de emoção. Mais um tempo se passa e Bonnie já estava dando seus primeiros passos. Ela também se tornou uma garota esfomeada, assim como a sua mãe. E vemos o quanto o Kuma estava se esforçando para cuidar dela, enquanto agia como um revolucionário nas batalhas.
Em casa, ele dava o seu máximo para dar o maior amor possível para Bonnie, enquanto também se esforçava ao máximo ajudando os revolucionários. Aqui percebemos que a expressão do Kuma já voltou ao normal, ele não está mais tão sério quanto antes, e é comum agora vermos ele sorrindo e chorando de felicidade ao lado da Bonnie, afinal ela lembra muito a Ginny. Em um dos painéis, podemos ver até mesmo Kuma treinando o Sabo, porém mais uma vez a vida do Kuma estava prestes a mudar. Como já percebemos vendo sua história, a felicidade do Kuma nunca dura muito, e logo ele vê uma pedra azul nascendo um pouco abaixo dos olhos da Bonnie, o que significava que ela também tinha a mesma doença que matou a sua mãe. Kuma imediatamente chama 2 de seus amigos, que são aqueles 2 que zombou dele na infância e apanharam pela Ginny. Os 2 imediatamente então correm para a cidade para chamar médicos e examinar a Bonnie, porém nenhum médico conseguia encontrar a causa dessa doença. O primeiro nem mesmo sabia dessa doença da escama da Safira, e após Kuma falar que a doença se espalha quando a pessoa sai no sol, ele sugere levar a Bonnie para fora para ver se era verdade. Obviamente Kuma não aceitou e chamou uma outra médica, porém ela também não sabia e fala que não conhece esses sintomas. Kuma então, percebendo que precisaria dar ainda mais atenção a Bonnie, decide deixar o exército revolucionário para cuidar dela. Ele fala para o Dragon que não sabe se isso que ele está fazendo é o certo a se fazer, mas que ele quer ficar ao lado da Bonnie. Dragon então fala para ele viver sem arrependimentos e que o entende completamente. Além disso, ele também fala que usará seus contatos para consultar todos os médicos do mundo e encontrar alguém que possa tratar a Bonnie. Alguns anos então se passam e Bonnie já está com 5 anos há 7 anos atrás. E bom, só um detalhe que eu gostaria de mencionar aqui é que se a Bonnie tinha 5 anos há 7 anos atrás, isso quer dizer que atualmente ela tem apenas 12 anos. Então de fato ela é uma criança, como o Vegapunk disse, e que ela apenas usa os poderes da sua fruta da idade para parecer mais velha. Tanto é que na entrada de Egghead, os chapéus de palha salvam a Bonnie enquanto ela tinha caído na água, e nesse momento ela estava na forma de uma garotinha. Como ela estava na água, ela não conseguiu usar os poderes de sua fruta, e por isso, aquela era sua verdadeira forma. Bonnie é muito mais jovem do que pensamos. Mas então há 7 anos atrás, quando ela tinha 5 anos, por causa de sua doença, Bonnie ficava apenas dentro da igreja e não podia sair, já que se ela fosse atingida pela luz do sol, sua doença iria piorar. Por causa disso, vários garotos do reino iam até ela, a chamando de vampira, e Bonnie sempre corria atrás deles, mas assim que eles saíam da igreja, Bonnie não podia pegá-los. Um deles até mesmo pega uma cruz e tenta afastar a Bonnie, mas já com raiva, a Bonnie corre até a porta e acerta um chute no garoto, gritando que ela já está dentro de uma igreja, então aquela cruz não iria fazer nada. Nesse momento então Kuma vem correndo. Ele fala para Bonnie não ir lá fora e que até se ela ficar perto da porta, isso já lhe faria mal. Mas Bonnie apenas responde que ele é um medroso, porque ela não pretendia sair lá fora. Kuma então abraça Bonnie dizendo para ela crescer e ser uma criança boa, e Bonnie conta ao Kuma que os garotos do reino ficam zombando da pedra em seu rosto, e pergunta para o Kuma se essa pedra é tão estranha assim. Mas imediatamente Kuma pergunta se ela está falando da joia nascendo em seu rosto, e diz que os garotos só estão com inveja porque ela tem uma joia preciosa muito bonita. Isso, claro, deixa Bonnie muito alegre. Kuma então pergunta para Bonnie que se ela estivesse curada de sua doença e pudesse andar no sol, para qual lugar ela mais gostaria de ir. E Bonnie responde que gostaria de visitar uma ilha lendária do céu, o que deixa o Kuma surpreso, perguntando a Bonnie se isso realmente existe. E ela diz que sim.
e que leu sobre isso em um livro. Bonnie até diz que estas ilhas são tão perto do Sol que eles até mesmo possam ver Nika lá em cima. Kuma então, cantarolando o ritmo dos tambores da libertação, diz que assim que a Bonnie completar 20 anos, ele a levará para a Ilha do Céu e pergunta para onde ela quer ir quando fizer 19 anos. E imediatamente sorrindo, Bonnie responde que deseja ir para a Ilha dos Homens-Peixes. Algum tempo então se passa e finalmente um médico é capaz de diagnosticar qual a doença da Bonnie. Ele diz que a doença se chama escamas de safira e que é incurável. Ele explica que é uma doença que raramente se ouve falar e que as pedras vão se espalhando pelo corpo conforme ela fica exposta à luz natural. O médico explica que mesmo impedindo a Bonnie de se expor à luz do sol, é apenas questão de tempo até a doença progredir e que ela tem no máximo mais 5 anos de vida. O médico até mesmo menciona que será um milagre se a Bonnie chegar aos seus 10 anos. Com isso, o médico vai embora e Kuma fica em choque. Ele não pode aceitar que Bonnie não tem muito tempo mais de vida, até que de repente, Bonnie aparece atrás dele dando um grande susto no Kuma. Kuma fica apavorado e diz que ela deveria estar dormindo, mas a Bonnie, com um grande sorriso no rosto, diz que ouviu tudo e pergunta o que significa acabar no 10º ano. Kuma tenta se justificar, mas ele não consegue segurar as lágrimas e diz para Bonnie que realmente eles estavam falando sobre ela. Kuma então olha para o sorriso da garotinha e é incapaz de contar a verdade. Em vez disso, ele fala para Bonnie que o médico veio dizer que quando ela fizer 10 anos, ela se curará de sua doença. Bonnie, então animada, fala para o Kuma que quando ela completar 10 anos e melhorar, eles poderão viajar como haviam combinado. Na sua mente, Kuma estava se sentindo muito culpado por dar esperanças à pequena garotinha, mas ele não podia falar a verdade. Então ele confirma com a Bonnie que quando ela estiver curada, eles vão viajar juntos. E bom galera, como vimos, atualmente Bonnie tem 12 anos, o que significa que ela conseguiu sobreviver à doença das escamas de safira, assim como Lau sobreviveu da sua doença do chumbo branco, que foi dito também ser incurável, mas que com sua fruta ele conseguiu encontrar uma cura. Então eu acredito que o segredo da cura da Bonnie também esteja na sua própria Akuma no Mi. Vimos que a Bonnie, ao fazer uma pessoa ficar mais jovem, ela solta joias do corpo da pessoa, como quando ela fez o Vegapunk se tornar um bebê. Isso pode estar ligado à sua cura das escamas de safira, já que criam joias de seu corpo. Mas outro ponto muito importante também é que Bonnie tem sangue de nobre mundial. E como eu já comentei com vocês, eu acredito que Bonnie será a próxima Chapéu de Palha. Estamos vendo um flashback da sua vida nesse momento, assim como vimos um flashback da maioria dos passados tristes do Chapéu de Palha antes deles entrarem de fato para o bando. E se Bonnie, uma descendente de nobre mundial, se juntar ao Chapéu de Palha, isso claro traria muito mais diversidade para o bando e maior perigo para o governo mundial. E também não podemos esquecer da vontade da Bonnie de se encontrar com Nika, como por exemplo quando ela fala para o Kuma que pode encontrar Nika em uma ilha do céu. Então eu realmente acredito que tudo está encaminhando para Bonnie se tornar a nova Chapéu de Palha. É claro, Oda pode nos enganar como fez com Yamato, mas seria muito legal ter a Bonnie a bordo. Continuando então a história, um ano se passa e novamente um pesadelo atacou o reino Sorbet. Os moradores, chorando, vêm correndo para pedir ajuda do Kuma. Eles explicam que o antigo rei do reino Sorbet, que havia mandado escravizar metade da população mais pobre do reino, havia voltado. E ele está pior do que nunca. Seu plano de matar a população mais pobre ainda continua e ele até já começou a matar várias pessoas. E assim então, o capítulo chega ao fim. E bom galera, esse foi o capítulo 1098 de One Piece. Com certeza estamos vendo uma das histórias mais tristes de todas. O Kuma, apesar de ser uma pessoa muito gentil, que só quer salvar os outros, teve seu pai e sua mãe mortos por nobres mundiais, se tornou escravo por quase toda a sua infância,
perdeu depois mais tarde a pessoa que ele mais amava e ainda no final se tornou um pacifista sem emoção e ficou apenas conhecido como tirano. E tudo isso ainda recaiu sobre a Bonnie, que teve que reviver todas as memórias de seu pai. Mas bom galera, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, eu conto muito com o seu like. Também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum novo capítulo que lançar, porque todos os novos capítulos de One Piece que saírem eu vou trazer aqui para vocês. Então muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!